Sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da Escola CTA Eletrônica, e na aula de reforço de hoje, o estudante Luiz Alberto Rocha de Oliveira, da cidade de Guarabira, estado da Paraíba, separa uma série de dúvidas gerais envolvendo capacitância parasita em transistores bipolares e MOSFETs, lâmpadas de tungstênio e halógenas comum e palito, e necessidade do gerador de funções e osciloscópios que já possuem essa característica. A capacitância aparece porque aqui não há circulação de corrente, mas são duas junções. São dois materiais, um está encostado no outro. Se está um encostado no outro, pronto. Aqui, aqui, um capacitor é como se fosse um ar, através do ar, digamos assim. Não é através do ar, através do próprio material e tem a isolação entre esse material N e esse material P. E aí forma a capacitância parasita. Ó, características de ligado: corrente de ganho dele, corrente de ganho, coletor base emissor, legal, beleza, característica de ligado. Olha lá, características de baixo sinal: 25 volts para 1 mega, 959 pico ou 93, que é a capacitância de saída, e a capacitância de realimentação 54 pico. É altíssimo, viu que é bem maior que nos transistores bipolares? O ruim dessa lâmpada aqui é o soquete. O soquete é caro pra caramba, né? Mas como isso aqui não vai queimar quase nunca, porque você não deixa ela acender no máximo quase nada, solda nos cantos a ligação, entendeu? Você fala assim, ó, 30 anos, quantas lâmpadas queimou? Pô, não lembro nenhuma ter queimado, entendeu? Por quê? Porque elas nunca trabalham em nível máximo de acendimento. Então não queima. Se você começar a usar o osciloscópio no lugar do multímetro, ele vai ser usado em 100% das suas análises. Mas o gerador não, o gerador é 10%. É um equipamento complementar à sua manutenção. Ele não é essencial, mas é complementar. Eu não posso colocar mais do que... Alguns dizem que é 5, outros dizem que é 7 volts, aqui ó, positivo e aqui negativo. Se eu fizer isso ou abaixar muito a tensão, ele pá, estoura. Boa noite, Luiz! Boa noite, professor. O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Professor, hoje eu vou fazer umas perguntas, um questionário. Eu fiz um questionário hoje, só acredita? Não é nem bloco, eu fiz questionário. Fez questionário? Uns questionáriozinhos vendo o senhor lá em 2014. Mas você não fez um questionário, não tem bloco então? Não, eu fiz questionário para tirar dúvidas. Mas sem bloco? E como é que eu vou achar as imagens? Não, mas eu só não preciso de imagem não. Ah, não? Não, precisa não. O senhor já sabe tudo. Ah, ainda bem que eu sei tudo. Que bom. Claro. Da CTA você sabe tudo. Ah, tá. Então vai, pode falar. Professor, eu queria saber, aquele capacitor parasita que aparece no transistor, ele aparece em todas as configurações ou não? Ah, sim. Não é só no transistor bipolar, tá? Quando uma junção fica sem polarização, por exemplo, aqui ó, nós temos... Aquele diodo fantasma, que a gente não vê, mas tá aí. Mas tá aí. Mas ele está despolarizado, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Aí o que acontece? Tem a capacitância parasita. Certo? Por que essa capacitância aparece? A capacitância aparece porque aqui não há circulação de corrente, mas são duas junções. São dois materiais. Um está encostado no outro. Se está um encostado no outro, pronto. Aqui, um capacitor é como se fosse um ar, através do ar, digamos assim. Não é através do ar, através do próprio material e tem a isolação entre esse material N e esse material P. E aí forma a capacitância parasita. A mesma coisa ocorre no transistor MOSFET. O próprio desenho dele já diz, olha as capacitâncias aqui, ó. Ah, é por isso que o MOSFET é desenhado assim, é? É, porque ele já tem alta impedância entre esse gate e dreno e source.
Por isso que ele é desenhado assim, porque ele já tem capacitâncias horríveis de entrada e de saída. Bem mais alta que essa, hein? E são mais altas que essa daqui. E aí causa problema de comutação e corte para altas frequências. Mesmo problema. Então eu tenho essa capacitância aqui. Tenho essa capacitância aqui. Entre esse ponto, o gate e dreno e gate e source. Ok? Aí esse capacitor, mesmo em baixa, ele só vai aparecer quando a frequência for alta ou mesmo se a frequência for baixa? Vamos ver os efeitos que ocorrem quando tem a existência da capacitância. Aqui, ó, por exemplo, se eu faço subir a tensão muito rapidamente e no coletor faz cair a tensão muito rapidamente, a tendência é que, por esse capacitor, eu tenda a atenuar a variação que está ocorrendo na base. Atenuar a variação que está ocorrendo na base. Ou seja, há um cancelamento aí de trabalhos. Então eu tento subir para o transistor saturar, mas essa polarização que é feita pelo próprio capacitor, o capacitor está carregado, começa a se descarregar, a tendência é dele jogar o que está acontecendo no coletor para a base. Pô, mas a base está subindo, o coletor está caindo. Mas o que vai acontecer? Vai atenuar. E o que acontece no coletor? Ele não consegue responder satisfatoriamente em alta frequência. A mesma coisa ocorre aqui. Seria mais ou menos como se ele ficasse faltando um ganho. Mais ou menos como se ficasse. Só que esse ganho vai se manifestar, ó. Tá lá um ganho alto, de repente começa a aumentar a frequência e o ganho vai caindo. Isso aqui, na verdade, é chamado frequência de transição, né? E tem alguns, nos manuais dos transistores, tem lá, frequência de transição, tanto. O que significa isso? Quando você chega numa determinada frequência, há uma perda considerável de amplitude ou de variação de base para coletor. Entendeu? Aí por isso que coloca aquele capacitor que é para compensar, para a capacitância ficar baixa. É assim? Coloca ele em paralelo? Tem um que o senhor coloca por fora, em paralelo? Não, no paralelo não, é aqui. Você coloca um capacitor aqui. Mas na aula tinha um capacitor da base pro coletor. Aí já é diferente. Se eu coloco um capacitor daqui para cá, é para matar altas frequências, ou seja, eu já estou querendo matar altas frequências mesmo. E como essa capacitância existe, mas ela é baixa, aí eu coloco uma capacitância que vai limitar amplificações em alta frequência, mas aí eu quero limitar. Isso aí é proposital. É proposital. Sim, aí esse do emissor não, esse é para matar esse capacitor de cima. Não, esse aqui é para aumentar a resposta do transistor em alta frequência. Porque eu vou... em frequências baixas, ele é como se fosse um circuito aberto, mas à medida que vai aumentando a frequência, esse capacitor vai tendo atuação, vai diminuindo a sua reatância. Aí em alta frequência ele aumenta o ganho do transistor, para contrabalançar essa perda aqui. Porque essa perda, esse capacitor parasita, não dá para tirar. Faz parte da junção, não dá para tirar. A mesma coisa daqui, não dá para tirar. Porque aqui, ó, aqui para cá não conduz. Daqui para cá também não conduz. É uma área em aberto aqui, tá vendo? É uma área em aberto. Então, olha o FET que interessante. Quando eu trabalho em alta frequência, eu sou obrigado, ou em comutadores, fontes chaveadas, né? Eu sou obrigado a excitar o FET com 2 transistores drives aqui, ó. Entendeu? Ele tem que saturar para o positivo, por exemplo, mais 12. O resistor aqui tem que ser de baixo valor. 47 ohms, 33 ohms. Para quê? Para vencer a capacitância parasita rapidamente. RC tem que carregar rapidamente, deixar subir. Porque se eu colocar aqui um osciloscópio, aqui eu vou ver uma variação bem rápida. E aqui no gate, se esse resistor for de valor maior, vou ver assim, ó. Aí chega aqui, ó, o que ele está fazendo?
um retardo, ele demora para chegar no alto e depois demora para voltar a zero. Aí tem que ser um resistor de valor bem baixo para carregar o capacitor bem rápido e ele acompanhar. E o que acontece aqui? Acontece a mesma coisa no dreno, né? Acaba dando essas variações, essa curva, essa inclinação na rampa de excitação. Entendeu? Por exemplo, se eu quiser saturar um FET, pô, basta um resistor de 10K ou mais aqui. Eu coloco o positivo e ele satura. Resistor de 10K. Mas para variações rápidas, de alta frequência, tá bem rápido. Tipo numa fonte, por exemplo. Isso. Aí eu tenho que ter um driver para o positivo e para o negativo e um resistor de baixo valor para poder tanto excitar rapidamente o FET quanto cortar rapidamente o FET. Que é para ele excitar o drive da fonte, o transformador drive. O transformador chopper, no caso. Assim seria mais ou menos isso? Não é o chopper. Na verdade, quando o transistor satura ou corta, normalmente a reatância indutiva é alta, então não tem problema. O problema é ele demorar a responder. Quando ele demora, eu começo a excitar e ele demora a responder, você vai ter um fenômeno de corrente de dreno junto com tensão de dreno. Caramba, corrente de dreno e ainda tem tensão aqui, gera potência dissipada. Aquece. Se você tem uma corrente e ainda tem uma tensão sobre ele, ele começa a aquecer. E aí? Vai detonar, né? Com certeza, vai pegar fogo. Por isso é que tem que ter esses drivers para excitar o FET. Eu vou demonstrar, eu vou fazer uns videozinhos na prática mesmo, montando o FET, mostrando no osciloscópio, e aí colocando a alta frequência de excitação, para o pessoal ver que a coisa é séria, muito séria. Não, essa coisa desse transistor, desse capacitor parasita, esse já é um negócio que o senhor trouxe lá de Marte. Eu nunca ouvi falar isso, capacitor parasita, em curso nenhum que eu fiz. Não, o pessoal comenta. Tem alunos da CTA que já estão comentando, né? Então não tem problema, não. Apesar que isso tem em manuais, meu. Capacitância parasita entre coletor. Está no manual de todos os transistores. Só aprendi há quase 40 e tantos anos atrás, quando já estava nos manuais isso. COB. Capacitância parasita. Esses manuais não chegaram por aqui por Guarabira não, professor. Eu nunca ouvi falar. Quer ver? Se você pegar um transistor qualquer... Eu nunca ouvi falar. Nos cursos que eu fiz, nunca ouvi falar. Vamos pegar um BC548. Você já ouviu falar no BC548, né? Isso aí todo mundo já ouviu falar. Então, ao datasheet, vamos pegar aqui. Acho que sem ele os transistores não existiriam, não, porque o bicho é usado, né? O bichinho usado. Tá aqui, ó. Vamos ver as características dele. Aqui são as características principais. Tensão de coletor emissor, tensão de coletor base, e por aí vai. Total, babá, e chega aqui num ponto, a parte térmica das... Olha lá, características desligados, quando ele está desligado. Coletor emissor, tensão de breakdown, ou seja, de rompimento, emissor, coletor, tá. Características de ligado, corrente de ganho dele, corrente de ganho, coletor base emissor, legal, beleza, característica de ligado. Olha lá, características de baixo sinal, ganho de corrente, olha lá, capacitância de saída, tá vendo? Ó, COB, ou capacitância de saída, ele tem 1.7 pico ou 4, vai depender do típico. Olha lá, o típico é 1.7 pico e o máximo 4,5 pico. Isso é a capacitância de saída. A capacitância de entrada vão ser 10 pico, típico. Entendeu? É a mesma coisa que eu falei. Capacitância de saída, capacitância de entrada capacitância de saída, que é a tensão, com a tensão entre coletor e base, ó, coletor básico de 10 volts, tá vendo? Ou a tensão de emissor base, que é a capacitância de entrada, 10 pico. Agora eu vou prestar atenção nisso agora, porque eu não, até então...
É. Sabia da existência desse Pode capacitor. olhar, olha, pode pegar os transistores FETs, também tem capacitância de entrada, capacitância de saída, entendeu? Isso aí já tem há décadas, é que o pessoal... Não, bom, isso deixa sempre foi passar. ignorado nos cursos que eu fiz, mas não ouvi falar, não. É uma Vou dizer, pena. vou dizer ao senhor que eu ouvi falar, porque não. Quando o senhor falou lá na aula, eu abri o olho assim e eu não acredito, não. Tem, esse, né? Tem capacitor aí? Você lembra Aí aí, quando o senhor foi explicando e tal, você lembra aí de algum FET? Lembra aí, fala pra mim. Fala um FET aí. MOSFET Um MOSFET. IRF 630. IRF 630, vamos ver Se eu não me aqui. engano, é 620. Tem 630. Tem 630 aqui. É Vamos 620, ver. 820. É que faz tempo que eu mexi com esses FET. Esses FET eu usava nas fontes de uns receptores que a gente tem aqui. Tá aqui, ó. Ele tem as seguintes características principais: 200 volts aqui de tensão dreno a source, ele tem 9 amperes de corrente de dreno e tem uma resistência interna on entre dreno e source de 400 miliohms, ou seja, 0,4 ohms. Entendeu? Agora vamos lá. Agora nós temos tensão de gate, tensões gerais. Deixa eu vir para cá para liberar aqui Aqui, aí tem outras características. Quer ver? EAS, aqui é a temperatura de junção, condições Tá, não é esse aqui não. Olha lá, gate, cadê capacitâncias? Nanofarad, picofarad, olha só. Olha que absurdo, ó. Capacitância de entrada. 959 picofarad, que é o tipo para essas condições aqui, 25 volts para 1 mega. 959 pico, ou 93, que é a capacitância de saída, e a capacitância de realimentação, 54 pico. É altíssimo, viu que é bem maior que nos transistores bipolares? A capacitância parasita, que não nos interessa, que só vai atrapalhar, é altíssima. Entendeu? Olha lá. Deu para ver aí? Capacitância de entrada, capacitância de saída e capacitância de realimentação. Então é isso aí. Bom, mas eu acho que você tem mais dúvidas, né? Não, mas tá bom, isso aí tem que explicar. Mas eu estou marcando aula, o senhor vai me ver agora constantemente. Que bom. Eu já marquei as aulas no dia, eu já marco sempre de 7 horas. Professor, eu queria fazer agora uma pergunta seguinte, sobre ajuste da corrente de repouso. A lâmpada que o senhor diz, uma lâmpada incandescente, certo? De 40 watts. Essa aí eu já pedi, tá para chegar. Digamos, eu não tendo essa lâmpada, eu consigo ajustar sem queimar os transistores? Até dá, mas fica um pouco mais difícil. Quer ver aqui, ó? Mas você falou não tem a lâmpada. Não tem a lâmpada por quê? Porque realmente incandescente não tem lá nos estoques antigos, mas você tem a lâmpada. Aquela lâmpada incandescente decorativa serve também? Mas é baixa potência decorativa, né? Olha lá, mas você tem as lâmpadas halógenas aqui, ó. Entendeu? Seria essa lâmpada halógena, tipo essa incandescente aí de baixo. 50 watts. Não, essa aí também funciona? 300 watts. Essa é palito comprido aqui, ó. Essa bicha não é para decoração, não, professor? Não, olha só. Tá vendo? Lâmpada halógena A55, 100 watts. Luz amarela. Olha, é isso aí que você vai ter que usar. Não usa mais aquela tungstênio, né? Ela 199 é a unidade. Tem de várias potências. Eu comprei uma dessa aí, só que de 40 watts na Amazon. Então, 28 watts, 100 watts, 42 watts, tem de tudo. Aí o pessoal fala, não tem lâmpada de série. Eu falei, pelo amor de Deus. Não tem de 250. Não 250 tem de tungstênio convencional, que é aqueles filamentos antigos. Agora tem as halógenas, que faz praticamente a mesma coisa. E tem as palitos, né? Que é as lâmpadas... Conhece as palitos? As palitos é parecida com as que eu vejo aqui, o pessoal decorando.
Por que eu preciso da palito? Porque eu preciso de potências altas, né? Ó, só essa daqui, o ruim dessa lâmpada aqui é o soquete. O soquete é caro pra caramba, né? Mas como isso aqui não vai queimar quase nunca, porque você não deixa ela acender no máximo quase nada, solda nos cantos a ligação, entendeu? Para você usar como lâmpada em série. Então solda nos pontinhos de contato dos cantos que ela tem. Solda. Ah, solda isso. Solda. E como é o soquete dela, professor? O soquete custa umas 5 vezes mais caro que ela. É soquete, deixa eu ver se eu estou enganado aqui, ó. Soquete para lâmpada palito, ó. Soquete para halógena palito. Muito caro. Só se agora caiu de preço. Halógena palito. Vamos ver. Ah, R$42, R$22, 29. A lâmpada custa 4, 5, ele custa 29. Só o soquete como é que é. O problema é chegar aqui. Olha lá. Interessante, é esquisito. Viu como é que é? Mas dá para improvisar. Hã? Dá para improvisar. É o que eu tô falando. Se você usa a lâmpada de uma forma normal, que ela vai acender ao máximo, você não pode ficar soldando. Às vezes você precisa trocar. Mas quando você usa para lâmpada em série, sabe qual é a grande vantagem da lâmpada em série? Ela nunca acende ao máximo. Para queimar uma lâmpada em série, você tem que jogar no chão, quebrar, porque eu tenho no meu laboratório de 30 anos, você fala assim, ó, 30 anos, quantas lâmpadas queimou? Pô, não lembro nenhuma ter queimado, entendeu? Por quê? Porque elas nunca trabalham em nível máximo de acendimento. Então não queima. Colocou, e nem por horas seguidas, né, professor? Hã? Mesmo se for o acendimento máximo, não é por hora assim, não sai por hora. Não, mas você não tem por que acender no máximo, porque o máximo significa um curto total. Mas quando você está num curto total, você já desliga. Acendeu, já desligou. Então não tem problema algum. Dificilmente queima uma lâmpada em série. Então você pode usar as halógenas, você pode usar as halógenas comuns com bulbo de lâmpada convencional, ou essas halógenas palito para poder estar fazendo a lâmpada em série. Quem mais? Qual a outra? Vamos lá. Eu preciso de um gerador de ter um gerador de funções. Deixa eu ver aqui. O uso ele serve para quê especificamente? Nossa. E se em alguma aula vai ter alguma aula para ensinar a mexer no bichinho? Eu vou te colocar aqui Porque eu vejo o senhor usar bastante esse bichinho. Tá vendo? Nós temos aqui, ó, no Mercado Livre, osciloscópio. Esse osciloscópio ele já tem gerador de funções, tá vendo? Mas se o meu não tem, eu tenho que comprar. Aí você tem que comprar um geradorzinho de funções. Não é caro, é coisa barata, mas se você quer um... Tem que ter, professor. Não, em geral tem que ter para você fazer alguns testes. Se você trabalha com amplificadores, você vai precisar de senoidais bem ajustadas, bem calibradas, variar para ver se o amplificador está com a resposta correta de 20 Hz a 20 kHz. Você vai precisar fazer uma série de testes com onda quadrada, mas ele é fundamental? Não, você vai usar em 10% das suas aplicações de manutenção. Osciloscópio não, osciloscópio... Se você começar a usar o osciloscópio no lugar do multímetro, ele vai ser usado em 100% das suas análises, mas o gerador não, o gerador é 10%. É um equipamento complementar à sua manutenção. Ele não é essencial, mas é complementar. Aí se você trabalha com circuitos de RF, você... Tipo o que, professor? RF, transmissor, receptor, PX... calibragem de antenas, nessa área, antigamente tinha calibragem de radinho, hoje você não tem mais, mas ainda tem a área de transmissão, recepção, e se você for trabalhar, você vai precisar de gerador de RF, que já é diferente, né? Não é um gerador de funções, ele gera RF com modulação também, entendeu? Então você vai precisar de gerador de RF, mas só se você for trabalhar nessa área, se você não for trabalhar nessa área, não precisa. Entendeu? Mas o gerador de funções que gera senoidal, quadrada, triangular, esse, por exemplo, esse osciloscópio aqui,
ele gera um monte de ondas diferentes para você poder usar para uma série de testes. Entendeu? Mas tem o portátilzinho da... Quer ver, ó? Até Rangel postou lá um vídeo no canal dele, ele mostrando 2 osciloscópios portáteis. Exatamente. Ó. Esse aqui, ele é 2 em 1. Ó. Perdão, 3 em 1. Ele tem gerador de funções, ele tem osciloscópio e tem multímetro. Ele é multímetro na tela, entendeu? Tem também osciloscópio e gerador de funções. É da marca do que eu comprei, Hantec. Hantec, isso, exatamente. Eu achei essa marca boa. Não. Em termos de uma das melhores marcas que tem. Eu já acompanho essa marca há mais de 20 anos. Realmente muito boa. Esse tempo todo ela já está no mercado, tempo todo. Já, você que está pouco no mercado, né? Mas ela está... Não, no mercado eu entrei agora, depois da CTA, eu conheci outro mundo, mas até então eu não sabia nem que tinha um capacitor no transistor. Tem. Quando pensa assim, quando existe um componente que não circula a corrente de um lado para o outro dele, pode ter certeza que tem um capacitor ali, porque é uma junção, tá? É uma junção, são 2 materiais encostados um no outro, com espaço e alguma coisa isolando, pronto, virou um capacitor, entendeu? Agora, se circula a corrente, aí já não é um capacitor, é um capacitor com fuga. É verdade. Circula a corrente. O que mais? Vamos lá. Sim, já ainda dá tempo, né? Ainda dá 5 minutos. Vamos para mais 5 minutos, estou olhando aqui também. Professor, essa isso é mais uma curiosidade, né? Como a gente tem aqui no mangue não, porque eu vou perguntar não, mas é curiosidade. No mangue não? No mangue não. Não, no mangue não. Pode deixar. Eu só vou aprendendo os dialetos, que eu vou dizendo algumas palavras esquisitas. Vocês podem ter certeza que eu respeito... Mas como eu respeito vocês, né? Meu Deus do céu. Nos bastidores, mesmo os alunos que têm as maiores dificuldades do mundo, eu tenho a questão o meu posicionamento, nunca, mas em hipótese alguma, haver crítica. Eu já vi cada coisa fantástica acontecendo. As pessoas têm suas dificuldades, então não se pode fazer crítica de jeito nenhum. Então ninguém manga não, nem tira o baratinho. Mas diga seus dialetos, que é para o senhor já ir se familiarizando quando o senhor vir para cá, para Paraíba. Tá certo. Professor, essa atenção, por exemplo, o trânsito no diodo, quando está no ponto em que ele estiver, por exemplo, se ele estiver para o terra, ele trava a tensão no anodo em 0,6, não é assim? Sim. Por que no transistor não acontece do mesmo jeito, já que ele é um diodo? E se ele estiver invertido... Aí ele não passa nada. Mas não é uma junção? Pronto, virou um capacitor. Aí, isso aqui, essa propriedade de capacitor num diodo foi usado como diodo varicap, né? Ai, que legal. E é por isso que existe o diodo varicap? O diodo varicap ele é polarizado inversamente e de acordo com a tensão aplicada ele varia essa capacitância parasita que ele tem. E aí por isso é que a gente vê muito ele em rádio, né? Isso. Mas ele é polarizado inversamente, tá vendo? Por quê? Porque igual o diodo Zé, né? Só que essa capacitância é utilizada, né? Que massa. Tá vendo? O que mais? E por que no diodo, e por que num transistor ele não trava, mesmo sendo diodo? Como é que é? Não entendi. Porque era assim, a pergunta era assim. Quando eu tenho um resistor e um diodo, aí a tensão... Pera, antes de você continuar, deixa eu falar uma coisa importante, já que você perguntou sobre isso, ó, coletor, tem o diodo, não tem? Tem. Legal, tá despolarizado, né? Isso aqui que é polarizado, lá não. Só que cuidado, hein? Isso aqui, todos os componentes que são polarizados inversamente e que formam a capacitância parasita, eles têm um limite de tensão que eles suportam. Isso acontece no diodo, quando aplico positivo e negativo, junções que não estão polarizadas no caso. Que seria a corrente reversa. Na verdade ele tem um limite de tensão máxima, entendeu?
Aqui no bipolar entre base e emissor é o contrário. Eu não posso colocar mais do que... Alguns dizem que é 5, outros dizem que é 7 volts, aqui ó, positivo e aqui negativo. Se eu fizer isso ou abaixar muito a tensão, ele estoura. Entendeu? Diodo. O que é o diodo? O diodo, por exemplo, ele suporta lá uns 300 volts. Como é que um diodo suporta? Polarizado reversamente. Ou 150, ou 20, ou seja o que for. Ele polarizado reversamente, ele suporta uma determinada pressão na sua junção. Por quê? A junção está perto uma da outra. Se você forçar demais, uma tensão muito alta, o que vai acontecer? Começa a circular uma pequena corrente, porque a pressão é muito intensa. Essa corrente circulando vai gerar aquecimento e ele vai estourar. Entendeu? Em todos os componentes tem as tensões máximas que podem ser aplicadas. Legal. Legal, meu. É isso aí, acabou o nosso tempo. Grande abraço! Tchau, professor. Mais. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Você já ouviu falar em MIT ou MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que desde 2012 é considerado o melhor centro de formação do mundo na área de exatas, incluindo especialização em eletrônica? Já imaginou estudar lá? Esse se tornou o sonho de quem deseja ser referência no mundo da eletrônica. Mas não é nada fácil, considerando que é necessário ser fluente em inglês e ter uma excepcional formação de nível médio. Outra grande barreira é o investimento de $5.000 ou mais de R$26 mil por mês. Isso mesmo que você ouviu, por mês. Isso dá um investimento total de mais de R$1,5 milhão para toda a graduação. Veja detalhes sobre o MIT na descrição do vídeo. Mas segundo William de Ockham, é inútil fazer com mais o que pode ser feito com menos. Existe um conceito na ciência e na filosofia conhecido como navalha de Ockham, que afirma que entre as teorias concorrentes, a explicação mais simples é a mais provável de ser verdadeira. E no Brasil existe isso, uma metodologia revolucionária de ensino reconhecida pela Sony e Fundação Bradesco, que não depende de fórmulas matemáticas complexas, pois utiliza somente as 4 operações de matemática para dimensionamento e análise de defeitos incríveis e sem a escala ômica. Desta forma, você pode tornar-se um especialista em projetos e análise de defeitos em eletrônica em pouco mais de 1 ano e entrar para a nata dos melhores técnicos ou engenheiros do mundo. E é para você, estudante ou profissional da área, técnico ou engenheiro que almeja salários acima de R$5.000, ultrapassando 10 mil em alguns casos. Mas também para você que tem somente 13 anos de idade e que nunca estudou eletrônica ou apenas é hobbyista. Quer saber mais sobre o ensino da CTA Eletrônica comparado ao do MIT? Então veja o link na descrição deste vídeo. Gostou desta aula? Tenho certeza que sim. Então se inscreva no canal, ative o sininho e depois em todas. E claro, deixe seu like, pois dessa forma o YouTube distribui esse conteúdo para mais e mais pessoas. A expansão do conhecimento é essencial para a valorização da nossa área. Logo, compartilhe esse vídeo com seus amigos técnicos. Empresas de todo o Brasil buscam os profissionais formados pela CTA Eletrônica, pela rapidez de ensino, objetividade e preparação para a lógica de análise de defeitos que o mercado exige. Conheça mais sobre isso entrando em nosso site ctaeletronica.com.br. Venha para a família CTA e faça parte do seleto grupo dos melhores técnicos do mundo. Não esqueça de ver o comparativo entre o ensino da CTA Eletrônica e o ensino do MIT na descrição desse vídeo. Um
Grande beijo no coração.